Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Está no ar o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Tarcísio Zimmermann. Ele que é sociólogo formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foi deputado por 3 vezes, deputado federal, deputado estadual, ex-prefeito de Novo Hamburgo também, entre outros cargos importantes. Tarcísio, muito obrigada pela sua participação e seja muito bem-vindo. Eu que agradeço a oportunidade e saúdo os telespectadores e te saúdo também, Patrícia, e a Vale TV, que é um dos instrumentos importantes da comunicação desta região. Tarcísio, você é natural de Santo Cristo. Santo Cristo. Como foi a adolescência, a infância? Eu sou nascido numa família de pequenos agricultores, eu sou o 11º filho de 13. Meus pais eram muito católicos, nós morávamos distante da cidade, né? Então a nossa infância foi uma infância muito circunscrita àquele ambiente ali da comunidade, da igreja, né? Da escola depois, enfim, até meus 10 anos. Com 10 anos eu já tendo concluído o primário daquela época, os primeiros 4 anos, né, do ensino fundamental, toda a minha família era muito católica. Então o sonho da minha mãe era que todas as minhas irmãs, são 8 irmãs e 5 irmãos, fossem freiras e que todos os filhos homens fossem padres. Eu até tive um irmão padre, que já é falecido, e que foi deputado federal junto comigo. Mas eu acabei indo para o seminário e foi a partir disso que eu tive a oportunidade de estudar, enfim, fiz o ginásio no seminário, depois eu saí por entender que não era a minha vocação, mas foi a oportunidade que eu tive de sair da lavoura, né, de deixar de ser um agricultor. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente hoje eu seria um agricultor. Foi minha oportunidade, então, de abrir um... E claro, era uma necessidade, porque meu pai tinha pouca terra, assim, era um pequeno agricultor com, sei lá, coisa de uma colônia de terra, acho que é 25 hectares, e muita pedra, muito morro. Então não tinha possibilidade de manter 13 filhos naquele espaço. Então todos, à medida do possível, foram buscando outros territórios. E aí, em que momento Tarcísio Zimmermann escolhe estudar a sociologia? Olha, na verdade, eu tive, vamos dizer assim, essa formação cristã, ela seguiu depois. E muitas vezes as pessoas perguntam de onde é que vem essa ideia da política tua, Tarcísio, né? Porque ela foi muito importante nas escolhas que eu fiz na minha vida depois. Na verdade, na minha adolescência, depois de sair do seminário, eu participava de grupos de jovens da Igreja Católica, né? E esses grupos sempre eram acompanhados por uma pessoa adulta que, enfim, era responsável por fazer os questionamentos, ensinar as coisas e fazer as orações e essas coisas todas, e eventualmente também de organizar alguma festa junto com a gente. E essa pessoa fez uma pergunta numa altura daqueles encontros, perguntando o seguinte: como é que vocês explicam que num país com tanta terra, tantas pessoas não tenham um pedacinho de terra para fazer a sua casa? A gente tinha visitado vilas e tal, isso ainda no interior, uma cidadezinha pequena chamada Catuípe, tinha pouca vila, mas já tinha, e gente muito pobre, e ele fez essa pergunta. E essa pergunta até hoje eu tenho tentado responder. Na verdade, foi ali, eu acho que se injetou em mim a ideia de que, bom, tem alguma coisa errada nesse país e tu tens a obrigação de mexer nisso. Então, quando eu fui a Porto Alegre, com 17 anos de idade, eu entrei na faculdade de engenharia da PUC, inicialmente.
Mas não era, eu percebi que não era meu território. Né? E depois de 2 anos eu fiz vestibular na URGS, em Sociologia, e passei. E aí eu abandonei o curso de Engenharia na PUC e fiz Sociologia na URGS. Eu entrei em 1976, que já era o período em que nós, mais jovens daquela época, estávamos mais mobilizados para a luta contra a ditadura militar. Né? Já era o período em que a gente começava a sair da clandestinidade, começava a sair mais para a rua e tal. E, para mim, o curso de Sociologia naquele momento foi muito importante, porque, enfim, me abriu uma perspectiva de entender melhor a sociedade. E depois vieram as greves de 78, 79, né, que foram muito mobilizadoras de todos nós, as grandes greves em que o Lula dirigia no ABC, que o Olívio Dutra dirigia aqui dos bancários de Porto Alegre, enfim. Então, foram momentos de grande mobilização da gente mesmo, como jovens, apoiando aqueles movimentos. Então, foi assim que eu entendi, que eu acabei indo para a Sociologia, um pouco por conta dessa pergunta. Como é que é possível que, num país com tanta terra, tenham tantas pessoas que não têm um pedacinho de 10 por 30 para fazer sua casa? Essa é a pergunta que me jogou, né, na busca de uma resposta. E ainda precisamos de uma resposta para essa pergunta. E Tarcísio, em que momento Tarcísio Zimmermann começa a prestar assessorias aos sindicatos, ajudando eles a se organizarem? Foi durante o período em que estudava? Nós tínhamos uma pequena articulação, uma pequena organização que chamava GEA, a GEA era uma sigla de Grupo de Estudos Agrários. Como eu tinha vindo da roça, né, tinha vindo da agricultura, eu me identificava um pouco com aquela temática. E esse grupo, ele iniciou como um grupo de estudos, literalmente um grupo de estudos. Né? Posteriormente, a gente começou a ter contato com lideranças, com agricultores e lideranças, e aí, sucessivamente, a gente foi avançando, mas isso tudo um trabalho voluntário, um trabalho de fim de semana, um trabalho, enfim, né? Os primeiros contatos mais intensos nossos foram na região aqui da Serra, com os colonos do vinho, né? A gente ajudou eles a fazer um cálculo de custo de produção, porque eles tinham uma luta contra os baixos preços da uva, né? Então, foi a primeira. E depois, por conta da minha origem lá no interior, na região noroeste do estado, a gente estendeu também ações para aquele lado. Como é que a gente funcionava? A gente pegava às sextas-feiras de noite ouro e prata, né? Ia para uma região, uma cidade daquela região, passava o fim de semana, eventualmente, em reuniões com agricultores, né? Ou dando um curso, né? E domingo de noite a gente pegava o ônibus de volta e segunda ia para o trabalho. Né? Então mas a gente era jovem, podia fazer isso. Então, sistematicamente a gente fazia isso. Aí apareceu uma oportunidade de eu me vincular profissionalmente a esse trabalho. Era o que eu, na verdade, gostava de fazer. Porque no meio do tempo, enquanto eu fui estudante de Sociologia, eu passei num concurso na Banrisul Processamento de Dados, como operador de computador, era esse o nome. E aí eu comecei a subir naquela empresa e virei uma espécie de um executivo. Né? Então esse executivo, ele pegava nas sextas-feiras e ia para o interior, eu fazia cursos em Nova York, tive oportunidades muito importantes de debater problemas de gestão, eu fui gerente de processamento, cheguei à gerência de processamento de dados do Banrisul, né? Então, liderando equipes grandes, e numa altura lá em 1985 surgiu essa oportunidade e eu pedi demissão e fui morar no interior. Junto com a minha companheira Silvia, já era nascido o Matheus, a gente decidiu que nós iríamos morar lá no interior. E claro, na época eu já era todo vinculado ao PT, já era todo vinculado à luta social e fui para lá então, para fazer exatamente esse trabalho de forma profissional, ganhando uma fração do que eu ganhava no banco. Mas enfim, eu nunca fui um cara muito vinculado a dinheiro. Nós exibimos agora o depoimento de uma pessoa que faz parte de um sindicato que contou com a assessoria de Tarcísio Zimmermann. Roda aí. Eu conheci Tarcísio Zimmermann quando era assessor do Sindicato dos Sapateiros de Novo Hamburgo.
Nós conquistamos o Sindicato dos Sapateiros da Igrejinha e ele nos ajudou a pensar uma política qualificada de representação dos trabalhadores e de relação com a comunidade. Desde aí, eu sempre acompanho o seu trabalho, seja como secretário do Trabalho no governo Olívio, como prefeito de Novo Hamburgo, presidente da Corsã, como deputado federal ou estadual, sempre com a mesma coerência e disposição para o trabalho. Tarcísio, é uma honra para mim tê-lo como amigo e saber que podemos contar contigo para todas as nossas lutas. Muito obrigada e um grande abraço. Com a palavra. Na verdade, esse depoimento dessa querida amiga, Lorizete Leão, que é uma mulher admirável, assim, é uma pessoa também de uma dedicação, de um coração extraordinário, isso já faz parte de um segundo momento desse meu trabalho de assessoria. Eu fui para a região das Missões ali em 85, né? Em 88, eu trabalhava profissionalmente nisso. Eu estava vinculado a uma entidade que decidiu que eu deveria vir para Novo Hamburgo, apoiar aqui os trabalhadores do calçado, porque, na verdade, nesse período que eu fiquei na região das Missões, eu havia formado toda uma geração de líderes, né, de militantes, enfim, de pessoas muito qualificadas. E aqui havia necessidade de um reforço nesse aspecto. Então, eu vim aqui, mas eu nunca fui assessor do Sindicato dos Sapateiros. Eu assessorava o sindicato, eu nunca fui vinculado ao Sindicato dos Sapateiros profissionalmente. Eu fazia um trabalho junto a eles, né, e foi aí que eu também conheci a Lorizete, conheci uma imensidão de dirigentes sindicais, a quem eu dava cursos. Na verdade, digamos assim, o meu cotidiano era ajudar eles no planejamento do trabalho e fazer os cursos de formação política, de formação sindical para esses trabalhadores. Então, a Lori, eu chamo ela de Lori. A Lori foi minha querida amiga e eu me lembro até hoje, porque ela ganhou as eleições lá no Sindicato das Sapateiras e Sapateiros de Igrejinha, e ela era bem verdinha na época, bem verdinha, né? Então, ajudei eles muito na caminhada. E aí, em 97, Tarcísio Zimmermann se candidata a deputado federal e é eleito. Na verdade, não bem isso, Patrícia. Em 96, eu morava aqui em Novo Hamburgo, portanto, desde 89, estava há 7 anos aqui, e o PT não tinha candidato a prefeito. Antes, então. Não tinha candidato a prefeito. E eu era presidente do PT. E aí eu disse, olha, entre não ter candidato e ter um candidato que eventualmente não consiga desempenhar muito bem, é melhor ter um candidato que eventualmente não consiga desempenhar muito bem. Só que eu já havia organizado muitas eleições, eu nunca tinha sido candidato a nada. Então eu não tinha nem experiência comigo mesmo de como eu seria sendo um candidato. Mas a gente organizou bem aquela campanha e tivemos uma campanha muito positiva, né, para os padrões do PT aqui em Novo Hamburgo. Elegemos 3 vereadores, né, tivemos uma expressiva votação, mesmo eu sendo completamente novo na cidade. Um candidato um dia num debate até me perguntou, vem cá, cara, de onde é que tu apareceu aqui nessa cidade? E era bem isso mesmo, eu morava há muito pouco tempo, ninguém me conhecia, né? Então, fizemos uma boa campanha, e aí 98, eu seria candidato a deputado estadual, e o nosso candidato a deputado federal seria Miguel Rosseto. E aí nós queríamos que a chapa para governador fosse Olívio governador, Tarso vice. Quando chega a convenção, acho que isso foi em mês de maio, provavelmente de 2008, deixa eu ver. 98? Não, de 98, isso, 98, o Tarso não aceitou ser vice. E aí a alternativa do PT foi colocar o Rosseto de vice. E aí nós éramos 3 pré-candidaturas a deputado estadual aqui na região, um de Sapucaia, um de São Leopoldo e eu. Aí chegaram para nós e perguntaram, quem é que de vocês vai a federal agora? Aí o primeiro disse não, o segundo disse não, eu digo, eu vou, porque, enfim, tá bem, não vamos ficar aqui brigando entre nós. Aí fui e acabei na primeira suplência, né? E foi isso que aconteceu comigo, e esse foi talvez digamos assim,
foi um momento decisivo no curso da minha vida a partir de então. Foi aquela condição. Claro que o Olívio ganhou as eleições para governador, Olívio Dutra, e ele me convidou a ser secretário de Trabalho, Cidadania e Assistência Social do seu governo. Muito por conta da experiência que eu tinha na área sindical, muito por conta da experiência que eu tinha do mundo do trabalho. O PT é um partido de trabalhadores e por isso ele me convidou para essa condição. E aí, nesse período, foi criado o salário mínimo regional. Na verdade, foi minha estreia, Patrícia, como gestor público, né? E eu confesso para ti, assim, eu nunca tive problemas em trabalhar bastante. E eu também nunca tive muito problema em montar boas equipes. Eu montei uma equipe de trabalho na secretaria, que era uma secretaria grande, né? Era Trabalho, Cidadania e Assistência Social. A gente era responsável pelas políticas de trabalho, de assistência social e na área da cidadania, a gente, na época, era responsável pela FEBEM, né? E também pela Fundação Gaúcha do Trabalho na área do trabalho. Então, era uma secretaria grande. Eu me lembro até hoje, a minha equipe, na véspera do dia 25 de dezembro, no sábado 24 de dezembro, eu fiz a primeira reunião da equipe que iria assumir a secretaria. E até hoje eu mostrei para eles a galeria de secretários e nenhum secretário ali durava mais de um ano. Eu disse para eles, sabe por que isso acontece? Porque isso aqui é uma secretaria de terceira linha. Ela só serve para que o governador possa compensar as negociações políticas dele. Ela não serve como uma secretaria que tenha efetivamente políticas sólidas, né, para incidir nessas três áreas. Daí eu digo, nós temos um desafio, pegamos uma secretaria de terceira linha, nós podemos deixar ela como de primeira linha ou não. E para deixar de primeira linha, nós vamos ter que trabalhar muito integrados. Vamos ter que ter muita convergência, muita sinergia, como se diz hoje em dia. Na época não se usava essa palavra, mas eu digo, vamos ter que trabalhar muito integrados. Quer dizer, um ajuda o outro, o que tiver recursos ajuda a outra área, naquilo que for possível e tal. E fizemos isso e foi, de fato, uma experiência, para mim, muito importante, porque no final do governo, quando o governo fazia os balanços, sempre apareciam 3 ou 4 iniciativas nossas, daquela secretaria que eu coordenei, como sendo referências. Então, quais foram? O piso salarial estadual, o salário mínimo estadual. Foi curioso como o jeito que nós criamos ele. Porque o governo Fernando Henrique ia dar um passa-moleque na política do salário mínimo. O salário mínimo naquela época, o Paim era deputado federal, o salário mínimo era o equivalente a $60. Imagina, $60 hoje seria, sei lá, 300 e poucos pila, né? $60. O Fernando Henrique, para tirar a pressão do salário mínimo, ele passou uma lei na Câmara dos Deputados e no Senado que permitia aos estados instituir pisos salariais. E aí ele jogava para os estados, agora se virem. A bancada do PT votou contra. Por quê? Porque era um passa-moleque, né? A bancada do PT queria um salário mínimo de $100. Era essa a luta do Paim. Eu vi aquilo, digo, puxa, mas isso é uma boa ideia para nós aqui. Nós, mesmo que a bancada tenha sido contra, nós podemos implementar isso. Conversei com o Olívio estava preocupado, se mostrou preocupado com o fato da bancada dizer, só não vamos criar uma crise com a nossa bancada federal. Eu digo, não, pode deixar, eu converso com os deputados federais e vamos acertar isso direitinho. Então foi assim que acabamos criando o piso salarial estadual e eu confesso que até minha equipe na secretaria era contra a criação do salário mínimo, mas eu estava convencido que era uma política correta. E na verdade, das coisas que a gente fez naquele período, a que mais tem durado. Até hoje, o piso salarial ele é uma reivindicação dos trabalhadores do Rio Grande do Sul. Mas a gente fez outras coisas magníficas. A gente fez um primeiro programa de emprego para a juventude. Era um programa chamado Meu Primeiro Emprego. O Estado ele fazia convênios com as empresas e pagava durante 6 meses o salário de jovens que não tivessem experiência anterior
no mercado de trabalho, não tivesse carteira assinada. E a empresa se obrigava a manter ele outros 6 meses. Com 1 ano de experiência, qualquer jovem tem experiência, né? Então, era essa a política, uma política extremamente vitoriosa. Nós tivemos um outro programa que, na verdade, foi uma espécie de embrião do que viria a ser o Bolsa Família. Nós tínhamos um programa de renda para as famílias que chamava Família Cidadã. Família Cidadã. Depois o governo Lula usou o Bolsa Família, né? Porque a gente trabalhava a ideia de que a política tinha que convergir para a família, né? Tinha que convergir para a família e tinha que fazer com que aquela família em condições de extrema pobreza pudesse alcançar a cidadania. Então, outros programas, e talvez uma das coisas mais importantes que eu fiz, que eu liderei naquele esforço, foi o reordenamento institucional da antiga FEBEM. Eu assumi aquela instituição com motins sucessivos, com incêndios sucessivos, com mortes sucessivas de trabalhadores daquela instituição e também de jovens, e nós, num processo muito dialogado com o Ministério Público da Infância e da Juventude, com o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, com o Juizado da Infância e da Juventude, com os servidores da antiga FEBEM, nós chegamos a um processo de reordenamento e acabamos com a FEBEM e instituímos uma nova política de atendimento a esses jovens. E hoje tu não tem mais rebelião. Mas a gente herdou uma situação dramática, assim, de rebeliões, e eu mesmo tive que administrar várias rebeliões no início da minha gestão. Depois a gente reordenou tudo aquilo, preparou uma nova estratégia de atendimento àqueles jovens e acabaram-se as rebeliões. Então, acho que, e claro que a gente incluía aqueles jovens no primeiro emprego. Então, aqueles eram um público que a gente, por exemplo, oferecia às empresas. E muitas empresas acabavam aceitando, né, porque entendiam o seu papel. Então foi um período, para mim, foi um período muito... Eu diria assim que teve 2 momentos da minha vida, já que tu está me falando, que para mim foram majestosos, do ponto de vista da realização pessoal. Foi esse período como secretário de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Eu vejo hoje, por exemplo, esses episódios que envolvem os indígenas do Rio Grande do Sul. Eu administrei isso na área da cidadania. Nós éramos responsáveis pela política indigenista e fui muitas vezes lá na Serrinha resolver problemas onde hoje ocorrem esses assassinatos. Então, para mim, a Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social foi muito emocionante, empolgante. E a Prefeitura de Novo Hamburgo. E nesse meio tempo fui deputado federal também. Vamos falar sobre cada período desses. Nesse período, você preocupado com a segurança pública, buscou reforçar o efetivo de policiais militares no Vale do Rio dos Sinos. Quem fala para a gente sobre isso é Luiz Fernando Farias. Roda aí. Conheço Tarcísio Zimmermann há 20 anos. Passamos por muitas situações juntos, trabalhamos bastante juntos. E uma das passagens que mais me marcaram foi lá no início do nosso convívio, quando ele era secretário do Trabalho e Assistência Social do governo Olívio Dutra e eu comandante do Comando de Polícia Ostensiva do Vale do Rio dos Sinos. Tarcísio, preocupado com a segurança pública, demonstrando a amplitude de sua preocupação com relação à nossa comunidade, nos procurou buscando reforçar o efetivo de policiais militares no Vale dos Sinos. Juntos fomos ao governo do estado e conseguimos com que fosse aportado no Vale dos Sinos 120 policiais militares em reforço, permanecendo isso até o último dia do governo Olívio Dutra. Passados 20 anos, nunca mais teve esse tipo de reforço na segurança pública do Vale dos Sinos. Isso demonstra a amplitude da preocupação do Tarcísio Zimmermann com a nossa gente. O Farias é um querido amigo. Na verdade, a gente nem se conhecia. Ele foi determinado, foi deslocado aqui de Pelotas para cá. Ele era comandante em Pelotas por conta de episódios gravíssimos, inclusive do assassinato de um menino chamado Tomás Engel em São Leopoldo, porque aqui o comando aqui é responsável por São Leopoldo também. Mas havia muitos problemas de segurança pública nesta região.
E nessa, eu era secretário do Estado, era da equipe do governo do Estado, e eu fui conversar, na época o secretário de Segurança era o Bisol, e o Bisol, como todas as vezes que a gente nunca tinha recursos suficientes para dar conta de tudo. Daí eu descobri que estava saindo um efetivo do presídio, acho que era do presídio central, ou de outro presídio, e esse efetivo ia ser realocado, né, no estado do Rio Grande do Sul. E aí eu fui conversar com o Bisol, e juntos nós fomos conversar com o Olívio, e eu consegui uma coisa que até hoje me surpreende, porque era uma disputa ferrenha em torno de efetivos da Brigada Militar naquele período. Vários deputados, enfim, todo mundo pedindo. Eu fui, junto com Farias à época, nós fomos conversar com o Olívio e conseguimos, de fato, que aqueles 120 homens que estavam saindo de um presídio viessem aqui para Novo Hamburgo reforçar a nossa segurança. E isso foi decisivo para mudar a qualidade da segurança pública no município e na região. E a partir dali é que eu conheci o Farias. Foi a partir dali que se estabeleceu uma relação, obviamente, ele como comandante do batalhão aqui, do CRPO, eu acho que é assim que eles chamam, e eu como secretário de Estado, a gente acabou estabelecendo uma relação que dura até hoje. E nesse período em que o Tarcísio foi secretário do Estado, foram criados diferentes programas. Primeiro Emprego, Família Cidadã, o Qualificar RS e o Coletivo de Trabalho. E nós exibimos agora o depoimento de uma pessoa que nos ajuda a contar sobre esse período. Roda aí. Tarcísio e eu somos da mesma geração. Nossos filhos têm a mesma idade. Nos conhecemos na luta contra a ditadura militar, pelas liberdades democráticas, pelos direitos sociais aqui no Estado e no país. Há um momento muito marcante para mim, quando trabalhamos juntos sob a liderança do companheiro Olívio Dutra aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Eu como vice-governador e o Tarcísio como secretário do Trabalho. Tantos programas importantes, liderados pelo Tarcísio, né? O programa Primeiro Emprego para a nossa juventude, o Coletivos do Trabalho, preocupação em garantir trabalho para quem não tinha nenhuma ocupação e renda, né? O piso salarial aqui no Estado, valorizando e dando dignidade a quem trabalha. Este é o Tarcísio, que eu continuo admirando e respeitando enormemente pela sua dedicação, capacidade de trabalho, energia política. E que bom que nós caminhamos juntos pela mesma estrada, construindo e buscando justiça social para todos e para todas. Um grande abraço. O Miguel Rosseto é um companheiro que eu convivo também há muito tempo, já na época em que eu era educador sindical, ele era dirigente sindical e a gente se encontrava aí nas paradas. E depois trabalhei com ele como assessor dele, como deputado federal, e posteriormente nós trabalhamos juntos no governo Olívio Dutra. Ele, na verdade, além de vice-governador, era secretário-geral de governo. Então, todos os programas, antes de receberem o ok do governador, passavam por ele. Então, discuti muito com ele todos esses programas que ele citou, né, e construímos, em boa medida, juntos toda essa trajetória. Antes da gente dar sequência na série de depoimentos, a gente faz um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. No almoço, maior buffet do Vale. À noite, combo com rodízio de pizzas, buffet de sushi, comidas quentes e refri liberado. Garfão, restaurante, pizzaria e sushi. É com muita satisfação que a Unimed Vale dos Sinos faz a entrega deste presente especial a você. É o novo Hospital Unimed, referência em tecnologia, inovação e humanização.
Uma estrutura toda conectada, com corpo clínico de alta qualidade, trazendo excelência ao atendimento hospitalar. Unimed Vale dos Sinos. Cuidar de você. Esse é o plano. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias. Estamos de volta com o programa Memórias e hoje nós mostramos a trajetória e homenageamos Tarcísio Zimmermann. Ele que é formado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, já foi deputado por 3 vezes, deputado federal, deputado estadual, ex-prefeito aqui de Novo Hamburgo também, entre outros cargos importantes. Tarcísio, nós exibimos agora o depoimento de uma pessoa que destaca 2 programas nesse período em que o senhor era secretário de Estado. Roda aí. Olá, Tarcísio. Eu tô aqui para te trazer um forte abraço e te parabenizar por esta justa homenagem que a Vale TV está te proporcionando. E dizer que eu caminhei por muito tempo junto contigo e ainda continuo caminhando. E neste período todo tem 2 coisas, né? Poderia falar de tantas, né? Mas tem 2 coisas que me marcaram muito, que foi o programa Primeiro Emprego e o programa Família Cidadã, que aliás depois o governo federal copiou e se tornou o Bolsa Família. Nesse momento de pandemia, nesse momento de fome, nós precisaríamos ter um programa como esse, criado por ti. Então, Tarcísio, meus parabéns à Vale TV por esse programa, por essa homenagem e tamo junto. O René é outro desses queridos amigos. Na verdade, eu não conhecia o René, mas eu fui nomeado secretário de Trabalho, Cidadania e Assistência Social e precisava de um motorista, porque a gente viajava muito. E aí eu pedi para o nosso companheiro Brizola, Enio Brizola, hoje o vereador, se ele não poderia me indicar alguém que poderia ser meu motorista. E ele me indica o René. A gente começou a andar e eu comecei a desconfiar, porque ele era um motorista muito principiante. Imediatamente eu imaginei, pô, esse rapaz não sabe dirigir. Aí, ele sabia dirigir, mas era muito principiante. E aí eu sei que um dia eu parei o carro com ele e digo, se tu continuar dirigindo desse jeito, eu tenho certeza de uma coisa, nós vamos bater. E aí, continuamos e tal, e ele me acompanhou durante todo esse período, depois me acompanhou como deputado, e ele, na verdade, era um trabalhador muito humilde, e que foi, graças, enfim, ao acompanhamento e ao interesse dele, adquirindo uma sabedoria extraordinária e hoje, depois ele foi minha voz em muitas campanhas, porque eu tenho um problema com a voz, ela resiste pouco. E ele foi minha voz durante muitas campanhas, é um querido amigo, o René. Nós exibimos o depoimento agora de uma pessoa que fala sobre esse programa Família Cidadã e essa pessoa diz o seguinte: o Tarcísio foi o meu primeiro voto a deputado federal. Opa! Oi, gente, eu sou a Paola Carvalho, diretora de Relações Institucionais da Rede Brasileira de Renda Básica, assistente social, e hoje eu venho conversar sobre o Tarcísio Zimmermann, uma figura que eu conheço há muito tempo aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul. O Tarcísio foi o meu primeiro voto a deputado federal e neste momento foi eleito como um dos deputados mais votados de Novo Hamburgo. O Tarcísio também foi secretário de Estado no governo Olívio Dutra, secretário do Trabalho e da Assistência Social. Nesse momento, a gestão do Tarcísio cria um programa fundamental chamado Família Cidadã. E eu, bem jovem, estava na Prefeitura de Porto Alegre trabalhando na área da assistência e percebi a importância de um trabalho integrado na área da assistência, do trabalho, da geração de renda, da economia solidária e da formação cidadã das pessoas. Ali a nossa caminhada pela garantia de renda e por dignidade do povo começou a se cruzar de forma bem forte. Eu fui assessora do Tarcísio como deputada estadual e vi que a garantia de dignidade para a população não estava só no discurso. O Tarcísio vive o que a política traz de melhor nos seus dias frequentemente. O Tarcísio tem uma postura frente à vida que é de garantia de dignidade e de fazer valer os seus discursos na vida prática
de todos nós, nas relações mais pessoais de trabalho, mas também no sentido do que é fazer política, e fazer política para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Hoje, o Tarcísio faz muita falta, tanto na Assembleia Legislativa como na Câmara Federal. Nós teremos um grande defensor. Pois é, muito obrigado, Paola, que também é uma querida amiga, mais recente, né? Não é tão essa época em que ela convivia com esse programa lá na Prefeitura de Porto Alegre, eu não a conhecia. Mas isso sempre foi uma marca que a gente buscou, de fato, construir. Quer dizer, as pessoas que eram do Família Cidadã, que eram famílias que recebiam uma renda do Estado, elas todas eram acompanhadas por assistentes sociais. E para essas pessoas a gente também reservava recursos para fazer cursos de qualificação profissional. Então essas pessoas tinham, e era um programa só de 1 ano, e nesse ano elas tinham que resolver sua vida, né? Então era um programa, claro, de renda muito maior do que é o Bolsa Família, mas elas tinham que resolver sua vida. Então durante esse ano a gente chegava a pagar 2 salários mínimos à época para cada família. Mas tinha curso de qualificação e eu quero dizer a ti, Patrícia, e também aos telespectadores, que eu vi muitas famílias saindo da situação de indignidade, de pobreza absoluta. As pessoas me pegavam pela mão e me diziam: eu quero ir te mostrar a minha casa, a casa que eu fiz, né? Ou mostrar os alimentos que eu estou fazendo agora. Agora eu estou vendendo merenda. E nesse momento, qual que era a sensação, qual que era o sentimento, Tarcísio? Na verdade, era o sentimento de quem, vamos dizer assim, alcançava um objetivo, entende? Dessa coisa de que vale a pena, entendeu? Aquilo ali valeu a pena. E isso foi sempre uma marca, assim, dos programas que eu procurei liderar. Que eles não fossem, assim, um tipo de coisa para pobre, né? Que fossem coisa para pessoas humanas, que dignificassem as pessoas humanas. Olha só, em 2002, Tarcísio Zimmermann é reeleito com mais de 106 mil votos. Isso? Na verdade, graças a... Na eleição de 98, de 98 eu tinha feito 42.600 votos. E na eleição de 2002, e isso de alguma forma repercutiu o trabalho que a gente tinha feito na Secretaria de Trabalho, Cidadania e Assistência Social. Como eu falei, a nossa secretaria era sempre citada entre as 8 principais ações do governo, 4 eram nossas, né? Então era muito pesada, assim, a presença da nossa secretaria no imaginário das pessoas, enfim, pela qualidade, pela estrutura dos programas que a gente havia criado. E aí eu fui muito bem votado, fui muito bem votado para deputado federal, assim como eu também fui muito bem votado na outra eleição, em 2006. Né? Fiz novamente o mesmo número de votos, praticamente, 107 mil votos, uma coisa assim. Então, aquilo deixou uma marca muito forte, enfim. Eu até hoje não sei como se faz 107 mil votos, né? Mas, enfim, eu sou muito grato às pessoas que confiaram. E toda vez que eu encontro uma pessoa, Patrícia, que diz que votou em mim, eu pergunto: e tu te arrependeu? Porque me preocupa isso, assim. Eu sou, nesse ponto, meio que Pequeno Príncipe, assim. O Pequeno Príncipe, ele diz assim: tu és responsável por quem cativas, né? Se uma pessoa vota em mim, eu sou responsável por ela, né? Então, eu não posso desonrar essa esperança que essa pessoa depositou em mim. E qual que é a resposta? Quando o senhor pergunta se arrepende, o que as pessoas geralmente respondem? Não, tu sabe que eu até hoje, assim, talvez seja generosidade excessiva das pessoas, mas eu não encontrei ninguém que me dissesse eu votei em... Talvez os que... Certamente teve gente que se decepcionou, que esperava um tipo de atitude minha e que não... Eventualmente... Mas as pessoas que me falam que votaram em mim, eu não recebi nenhuma resposta ainda do tipo: estou arrependido. Não recebi. Talvez venha a receber, eu também nunca fiz publicidade disso, mas é uma coisa que eu guardo muito, né? Eu pergunto às pessoas: vem cá, e tu te arrependeu? E a resposta é não. Olha só. Tarcísio, nós exibimos agora o depoimento de uma pessoa que guarda boas recordações da época em que Tarcísio Zimmermann
era deputado federal. Roda aí. Falar no Tarcísio é falar de um amigo, é falar de uma pessoa que trabalha muito, é um homem, sempre foi um homem assim de muito desprendimento, de um coração humano assim espetacular. Então falar no Tarcísio é falar numa pessoa que trabalha muito, que gosta do que faz e que certamente vai continuar fazendo por muito tempo, assim a gente espera. Eu lembro de uma vez, nós estávamos trabalhando, enfim, e quando a gente estava planejando ainda a reestruturação do Sistema Único de Saúde aqui no município, a gente se deparou com uma emenda do Tarcísio para as primeiras 4 unidades de saúde da família aqui em Novo Hamburgo. Então, já do tempo de deputado federal, ele já se preocupava, ele já cuidava da nossa cidade. E de uma outra vez, a gente estava sempre num sufoco, num aperto com a questão dos leitos hospitalares, e aí ele me disse, eu vou a Brasília e vou conversar com o ministro e vou voltar de lá com uma emenda no Orçamento Geral da União para que a gente possa construir o anexo 2 aqui na nossa estrutura hospitalar. E dito e feito, o Tarcísio foi, conseguiu e hoje a gente tem a possibilidade então de já ter o anexo 2 aqui no município. Sem dúvida, Tarcísio é uma pessoa muito humana e de um coração muito generoso. A Clarita é uma pessoa que vem lá do interior também. Eu conheci ela, na verdade, quando ela era coordenadora da área da saúde do governo Olívio, numa região lá do interior, e depois, durante o governo Lula, ela foi a representante do Ministério da Saúde aqui no Rio Grande do Sul. E depois, quando eu fui prefeito em Novo Hamburgo, eu a chamei para ser secretária de saúde, porque eu tinha objetivos grandiosos para a saúde da cidade, do povo da cidade. E eu vou dizer uma coisa para vocês, foi a secretária com quem eu mais briguei ao longo de todo o período do governo. A gente tinha uma necessidade de dar uma resposta positiva na área da saúde, que nos exigia tanto, assim, mas a gente tinha que ter certeza de acertar as coisas. Então, a nossa relação muitas vezes foi tensa, mas sempre foi uma tensão de quem queria acertar. E por isso, mesmo eu tendo brigado muito, nós somos amigos da alma, assim, nós somos amigos da alma e ela é também uma pessoa extraordinária, assim, eu devo demais da área da saúde a Clarita, então eu amo ela de verdade. E Secretaria de Saúde é uma pasta delicada, né, Tarcísio? Mas eu só queria me dar um ganchinho assim. Eu, na verdade, durante o período que eu fui deputado federal, a minha primeira preocupação era o setor calçadista. Né? Era o que eu mais me ocupava, assim. Eu verdadeiramente ajudei as entidades de trabalhadores e de empresários em muitas conquistas daquele tempo. Quer dizer, a sobretaxa ao calçado chinês que vigora até hoje, né, que a gente chama de antidumping, foi uma coisa que eu pessoalmente lutei junto ao governo Lula para que a gente implementasse. Digamos, o imposto de exportação sobre o couro cru e o wet blue foi uma coisa que eu lutei junto com os trabalhadores e empresários do calçado, junto ao governo Lula, para que a gente implementasse. Boa parte de medidas de crédito que vieram a beneficiar as empresas calçadistas também eram lutas que eu fazia junto com os trabalhadores e empresários, sempre junto, não era uma coisa isolada minha. Né? Eu era, na verdade, como um deputado federal, um instrumento para essa peleia. Então, eu fiz muitos queridos amigos, até hoje tem empresários de vários pontos do país que, fim do ano, me ligam. Ô, Tarcísio, estamos te ligando aí para te desejar feliz Ano Novo, Feliz Natal. Até hoje acontece isso. Então, na verdade, é um reconhecimento assim. E era um trabalho sério, assim, não era um trabalho assim, na política tem muita picaretagem. O meu trabalho era sempre um trabalho sério, sem cobrar retorno, sem cobrar, enfim, nada disso. Era um trabalho que, na verdade, eu fazia por conta dos empregos do setor calçadista, né, para manter os empregos e as empresas. E lá em 2006, quando Tarcísio concorre e é eleito, terceiro mandato, já pensava em concorrer à Prefeitura de Novo Hamburgo? Eu confesso que isso é uma coisa que eu posso dizer com toda tranquilidade, porque eu sempre falo muito a verdade. Eu não tenho a menor dúvida de que, numa cidade como Novo Hamburgo, o eleitor de um deputado quer que ele seja prefeito.
Isso eu não tenho a menor dúvida. Era a coisa que eu mais ouvia das pessoas. Quando é que tu vai ser candidato a prefeito? Quando é que tu vai ser prefeito? E eu fui candidato a prefeito em 96, depois fui em 2004 e depois fui em 2008. Né? O partido precisava de mim, porque é verdade, assim, é muito diferente ser prefeito, ser executivo do que ser legislativo. Legislativo tu faz meio de campo, executivo tu faz. Né? Tu não faz meio de campo, tu faz. Né? Então, o PT queria muito que a gente pudesse ter a prefeitura aqui de Novo Hamburgo e, obviamente, na verdade, democraticamente. Assim, nós lutamos, vencemos a eleição e por conta de um projeto de governo que eu apresentei nas eleições de 2008. Ao longo desses vários mandatos, muitas pessoas trabalharam com Tarcísio Zimmermann. E Tarcísio aprendeu muito com essas pessoas, mas também ensinou muito e conquistou a admiração de muitas delas. Por isso a gente roda agora alguns depoimentos juntos. Falar do Tarcísio para mim é muito fácil porque sou um grande admirador da trajetória política do Tarcísio. Tenho nele uma de minhas principais referências da boa política. O Tarcísio é o tipo de pessoa que por onde passa deixa um legado, e o principal deles, na minha opinião, é o exemplo de como ser coletivo, de ser ponte e de usar a posição, o cargo que se tem para melhorar a vida das pessoas e de ser canal de transformação social. Um grande exemplo desse legado deixado pelo Tarcísio é poder andar por Novo Hamburgo e região e ver que nas principais obras, projetos, programas e lutas tem a contribuição do Tarcísio de alguma forma. E como sou morador aqui do Santo Afonso, destaco a reurbanização da Vila Palmeiras, feita pelo Tarcísio, que melhorou muito a qualidade de vida da nossa comunidade e renovou nossa esperança na boa política. Essas propostas do nosso mandato são construções que se originaram nas experiências de trabalho, na intensidade dos trabalhos e na experiência que adquiri trabalhando com meu mestre, Tarcísio Zimmermann. Tarcísio é uma pessoa que não é de Novo Hamburgo, mas ele conhece Novo Hamburgo muito mais que muitas pessoas que são daqui. Tarcísio encaminhou projetos de captação de recursos a nível federal numa velocidade extraordinária, porque ele conhece a cidade, ele sabe as deficiências, as demandas, os gargalos que têm as nossas comunidades, porque ele está sempre com o que a gente costuma dizer, com o pé no barro, sempre na periferia da cidade, sempre dialogando com aqueles que mais precisam. Um dos fatos que me marcou muito foi quando houve um temporal, acho que era ano de 2012, 2013, onde houve um desmoronamento de terra numa área de risco da cidade, no bairro Quefas. E que o Tarcísio, já nas primeiras horas da manhã, vestindo uma bota de borracha, estava lá na mobilização, na organização e também ajudando na limpeza do arroio, né, possibilitando que as pessoas da Defesa Civil, que os agentes da Defesa Civil, né, também pudessem realizar o trabalho de socorro a essas vítimas. Então, um prefeito presente, uma pessoa presente na cidade, uma pessoa que se importa com os outros, uma pessoa de muita qualidade, uma pessoa que com uma fibra, com uma força enorme, assim, com uma vontade muito grande de mudar as coisas, de mudar o mundo, de mudar a cidade, de melhorar a vida das pessoas. O Brizola e o Will são dois queridos amigos também, de muitos anos de jornada juntos, mais o Brizola do que o Will. O Will, na verdade, eu conheci ele no hip hop,
E o Brizola eu conheci ele antes, já no movimento sindical, e ele era um guerreiro, até hoje é, né? Hoje é nosso vereador. Eu sempre digo que eu me sinto muito orgulhoso do trabalho dele, e pela dedicação, né? Ele que mora na Boa Saúde, mas é um vereador de amplos temas. E o Will é um sujeito desses da formação de vila, entende? Ele conhece toda a linguagem popular e ele tem também um coração generoso, né, no trabalho social que ele executa, no trabalho de prevenção ao uso de drogas que ele executa. Então são duas pessoas muito queridas minhas. Me lembro, assim, dos primeiros momentos que eu te conheci, quando deputado federal ainda, e sempre me chamou muito a atenção o teu comprometimento com todas as causas e todas as lutas sociais, as lutas por direitos, direito dos trabalhadores, das crianças e adolescentes, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, e a tua energia, né? Energia e comprometimento sempre foram assim, características muito marcantes em ti. E tivemos assim muitos momentos importantes nas lutas sociais dos últimos anos, que demoraria muito tempo aqui para contar tudo o que aconteceu, o que a gente já passou junto e tudo que eu já aprendi contigo, que eu pude ser parceiro contigo em toda a tua vida. Eu sempre que penso em ti, eu me lembro de uma frase do Bertolt Brecht, que ele disse que as pessoas que lutam um dia são pessoas boas. As pessoas que lutam um ano são pessoas importantes. As pessoas que lutam muitos anos são pessoas muito importantes. Mas as pessoas que lutam uma vida inteira são pessoas imprescindíveis. Se eu tivesse então que te definir, Tarcísio, eu te definiria como uma pessoa imprescindível. A tua presença, a tua vida, a tua história, as tuas lutas são todas imprescindíveis. Não só para nós, não só para os teus companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores, mas também para muitas pessoas e grupos sociais, como eu já referi antes, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, trabalhadores, trabalhadoras, né, de todas as áreas, né, pessoas dos movimentos sociais, para os quais tu sempre dedicou muito da tua vida. Eu até diria a maior parte da tua vida. Muitas vezes até talvez em detrimento assim, das tuas necessidades pessoais e até mesmo familiares, né? Eu conheço o Tarcísio há muito tempo. Nós somos amigos. E o Tarcísio é um homem de muitas qualidades. E dentre todas essas qualidades, tem uma que eu prezo demais e que chama muita atenção. Todos os cargos que ele já desempenhou, seja como professor, como sociólogo, como assessor de entidades sindicais, como deputado estadual, deputado federal, como prefeito de Novo Hamburgo, como secretário de Estado, a capacidade de trabalho do Tarcísio e a vontade de trabalhar é uma coisa efetivamente impressionante. Eu costumo dizer que o Tarcísio é uma pessoa que acorda uma hora mais cedo e dorme uma hora mais tarde para poder trabalhar um pouco mais. E isso é muito, muito, muito positivo. Só que não seria positivo se essa capacidade de trabalho fosse mal utilizada. E, na verdade, ela é melhor ainda, ela é ainda mais otimizada no momento em que essa capacidade de trabalho, essa vontade de trabalho, ela é feita sempre na luta pela justiça, sempre na luta pelo bem, na luta pelas coisas que valem a pena e por uma sociedade mais justa e mais igualitária. Dois depoimentos assim de mexer com o coração da gente, do Henrique e do Mozart. São duas pessoas extraordinárias que caminham comigo há muito tempo e nem sempre juntos, às vezes em caminhos paralelos, né? Mas que eu, enfim, tenho a maior amizade. Isso, assim, eu acho que a fala deles me permite colocar uma questão.
Eu sempre digo para as pessoas que política para mim é missão. Missão, né? É tentar fazer o bem através da política. Eu nunca fui um cara de dinheiro, não sou um cara rico, sou um cara... Eu vivo bem e tal, mas tenho só uma casa e um carro. Nunca me prendi a essas coisas. O que de fato me movimenta, o que me deixa, vamos dizer assim, mobilizado, é essa questão. Quando tu consegue ajudar alguém de verdade, quer dizer, quando tu, como prefeito, entregava uma casa, do Minha Casa Minha Vida, e a pessoa dizia, eu entreguei casa, Patrícia, para um casal em que ela tinha 87 anos e ele 89. E eles me disseram, eu perguntei, quantas casas vocês já tiveram? De nossa, nenhuma. Não tem nada que pague isso, entendeu? Nada que pague isso. Quer dizer, um casal de velhinhos que foi concluir sua vida na sua própria casa. Então, é isso que me move. Eu acho que move também o Mozart e move o Henrique. Com certeza. Tarcísio, nós teríamos conteúdo para 3 horas de programa, mas nós temos apenas 1 hora. Muito obrigada pela sua participação e seja sempre muito bem-vindo. Patrícia, deixa eu terminar aqui dando um ditado do mestre Olívio Dutra. Ele diz para a gente assim, o tempo é infinito, o que nos atrapalha é o horário, porque o tempo é coisa de Deus e o horário é coisa dos homens. Então, eu te agradeço muitíssimo essa oportunidade, para mim foi muito emocionante ver esses depoimentos e também foi emocionante falar um pouco da minha história, da minha vida. E eu quero agradecer demais assim, a minha companheira Silvia, aos meus filhos, o Guilherme, o Matheus, a todas as amigas e amigos que eu tive. E quero agradecer muito a comunidade da região de Novo Hamburgo, porque vocês me deram muitas oportunidades. Eu sou uma pessoa que teve aquele menino da roça, que teve tantas possibilidades na vida e isso me torna um eterno devedor desta comunidade. Um beijo no coração. E você que nos acompanhou até aqui, gratidão e até a próxima semana. Boa noite, está no ar agora o programa Memórias.